Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Cláudio, eu sou aluno do segundo período de Licenciatura em História na Faculdade Estácio de Sá. Hoje eu irei apresentar o meu PCC, a minha prática de componente curricular, o meu PCC único. E a proposta do trabalho é a seguinte: eles deixam uma charge e a gente tem que analisar. Eu vou deixar ela a seguir na tela. Na proposta do trabalho também é oferecido um texto sobre conhecimento prévio. Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo, tá? A primeira questão a ser abordada será sobre a importância do conhecimento prévio no processo de aprendizagem. Podemos notar que duas crianças elas já tinham um conhecimento prévio sobre o assunto que seria abordado no decorrer da aula, que no caso seriam estudar as diferenças sobre duas regiões, região Nordeste e região Sul. E infelizmente a professora não conseguiu dar continuidade ao assunto a partir do que as crianças falaram em sala de aula, né? Ela poderia ter aproveitado o conhecimento prévio dos alunos para dar continuidade e deixar a aula bem mais fluida. Quando o conhecimento prévio é abordado em sala de aula, gera um interesse maior no aluno em aprender sobre aquele tema. A informação é compartilhada com mais praticidade, com mais facilidade, se torna uma aula muito mais completa e muito mais fácil de se levar para o professor. O professor vai poder se aprofundar no assunto, vai poder guiar a aula de acordo com o que os alunos já sabem e com o interesse que eles têm, né? Até porque é muito mais fácil você aprender mais e mais sobre um tema que você já tem conhecimento, que você já tem um certo interesse. Então, o professor, quando há um conhecimento prévio de algum aluno, ele tem uma janela, uma abertura que permite com que, para ele, a aula seja mais fácil de ser ministrada. E o que o professor poderia ter feito para aproveitar a janela de oportunidade que o conhecimento prévio dos alunos permitiu? Ele poderia partir a explicação dele de acordo com o conhecimento prévio das crianças, né, na charge. Ele poderia fazer perguntas às crianças que tenham conhecimento prévio sobre o assunto. Ele também poderia fazer questionários de sim e não em equipe, porque aí os alunos que tenham conhecimento prévio sobre o assunto ajudariam os coleguinhas, teriam uma interação entre eles, um aprendizado seria facilitado. Poderia também poderia pedir para os alunos escreverem um pouco o que eles conhecem de cada região citada na charge, né? Enfim, são janelas e janelas de oportunidade que o professor tem e que ele poderia ter usado. No final, isso só serve para reforçar a ideia que o conhecimento prévio é um dos pilares da aprendizagem, porque ele acaba tornando uma coisa que seria em tese complicada em uma coisa mais fácil de se entender, tanto para o professor, porque ele vai poder explicar melhor, já que as crianças entendem um pouco e vão estar interagindo constantemente, ou seja, vão absorver mais conhecimento, e tanto para os alunos que meio que a aula vai ficar bem mais divertida, bem mais dinâmica. Então, no final, todo mundo fica feliz. Facilita para todo mundo. A segunda etapa do trabalho pede que nos coloquemos no lugar da professora. Como ministrar a aula a partir dali? Temos dois alunos com conhecimento prévio sobre o assunto, que têm uma certa noção, um certo entendimento, que já demonstraram interesse e como fazer as outras crianças se interessarem também. Bom, esse é o desafio. Então vamos lá, né? O que eu faria como professor? Quais atividades eu passaria para eles? A primeira pergunta é: quais atividades seriam realizadas? O que eu faria? Eu faria da seguinte maneira: conversaria com as crianças, tentaria descobrir se mais alguma criança tem conhecimento sobre assunto, se tem familiar nas regiões citadas, ou se tem algum parente que veio, ou se os pais são das regiões. Assim, a criança, ela com certeza desenvolveria o tema, falaria sobre o que ela sabe, se sentia bem mais incluída, a aula seria mais interativa. Também traria para a sala de aula mapas, livros, fotos dos determinados lugares, fotos de comidas típicas, lendas locais, dialetos, para que as crianças pudessem conhecer mais a fundo e se divertir também, né? Também levaria fotos de animais nativos da região, frutas, falaria também sobre a cultura do local, levando alguns trajes típicos, né?
Enfim, né, estudaríamos todo o regionalismo, estudaríamos cada estado, as bandeiras, comidas típicas, pessoas, enfim, o estilo de vida. Já a segunda pergunta, ela se refere ao método de avaliação. O que eu faria como professor para avaliar as crianças? Para ser sincero, acredito que vai ser simples de passar o método de avaliação, porque as crianças elas já estão motivadas, elas já estão tendo aula com fluidez, então será bem simples. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma gincana, um jogo de perguntas e respostas em equipe. E a equipe vencedora ganhará um ponto e um brinde. E depois disso eu vou passar uma prova de avaliação mesmo. Porque a aula ela já aconteceu com fluidez, as crianças gostaram de conversar entre si, houve uma comunicação, houve uma troca de informações entre professor e aluno muito boa, muito legal. Então a gincana, com um ponto e mais o brinde, o que acontece? Eles vão ficar mais focados ainda em vencer e aprender. Então, durante a prova vai ser tranquilo, porque eles já absorveram bem o método, eles já absorveram bem o conteúdo. Enfim, esse é o meu trabalho, esse é o meu PCC único. Eu quero agradecer a atenção de vocês e assim, não foi fácil gravar. Eu tive uns probleminhas, tanto que eu estou encerrando o vídeo em outro ambiente. Mas enfim, gente, é isso. Muito agradecido. Obrigado aos professores e aos avaliadores por estarem aqui assistindo e me avaliando. Um abraço para todos e é isso aí.